O que Jesus disse sobre o fim do mundo? Desde os primeiros séculos, a humanidade olha para o céu em busca de sinais. Em momentos de guerra, fome, catástrofes e incertezas, a pergunta inevitavelmente ressurge: estamos chegando ao fim? Entre todas as figuras espirituais da história, ninguém falou com tanto poder, clareza e impacto sobre o fim do mundo quanto Jesus de Nazaré. E o mais surpreendente é que ele não falou em códigos impossíveis, mas deixou sinais, advertências e revelações diretas, muitas das quais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas o que realmente Jesus disse sobre o fim dos tempos? Quais foram as profecias deixadas por ele? E o mais importante, será que estamos vivendo o tempo em que essas palavras estão se cumprindo? A pergunta dos discípulos, tudo começou com uma simples pergunta. Em Mateus capítulo 24, os discípulos estavam admirando o Templo de Jerusalém, um símbolo de glória e estabilidade para o povo judeu. Foi quando Jesus, de forma surpreendente, declarou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela afirmação caiu como uma bomba. O templo era o coração da fé judaica, destruído. Como assim? Então os discípulos o levaram até o Monte das Oliveiras e perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta uniu três grandes temas: a destruição do templo, a volta de Jesus, o fim do mundo. E a resposta de Jesus se tornou uma das mais poderosas profecias da história. O princípio das dores. Jesus começou sua resposta com um alerta solene: vede que ninguém vos engane. O primeiro sinal do fim seria o engano espiritual em larga escala. Muitos viriam em seu nome dizendo ser o Cristo e enganariam a muitos. Isso já acontece há séculos, com falsos líderes, doutrinas distorcidas e promessas vazias de salvação. Ele continua: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Se analisarmos a história, é impossível ignorar quantas guerras devastadoras marcaram os séculos, desde as cruzadas até as guerras mundiais, passando por conflitos atuais que geram destruição, medo e deslocamento de milhões. Além disso, Jesus menciona fomes, pestes e terremotos em vários lugares. No século XXI, mesmo com toda a tecnologia, milhões morrem de fome. Pestes como a Covid-19 mudaram o mundo em poucos meses. Terremotos continuam a abalar cidades inteiras. E então Jesus declara: mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, perseguições e a queda da fé. Após esse início, Jesus profetiza uma era de perseguição e intolerância espiritual. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nos dias de hoje, o cristianismo ainda é o grupo religioso mais perseguido do mundo. Muitos morrem por sua fé em países onde o evangelho é proibido, mas a profecia continua de forma ainda mais profunda. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que estamos vendo hoje é exatamente isso. Um mundo onde o amor se torna cada vez mais superficial, onde as pessoas se isolam, traem a confiança umas das outras e perdem a fé em Deus, na justiça e até no próprio sentido da vida. Mas Jesus também nos deu um alento. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho será pregado em todo o mundo. Essa é uma das profecias mais surpreendentes de todas. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá. Hoje, com a internet, rádio, televisão, missionários e redes sociais, a mensagem de Jesus já alcança quase todos os povos da terra, mesmo em lugares isolados. A tradução da Bíblia
em centenas de línguas. Ou seja, o tempo está se cumprindo diante dos nossos olhos. A grande tribulação. Jesus então descreve o que chamou de a abominação da desolação, algo tão terrível que remete às profecias de Daniel, um tempo de aflição nunca antes visto, porque haverá então grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem jamais. Ele alerta: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Elas nos mostram que o fim dos tempos será difícil, sombrio, perigoso, mas também controlado por Deus, e não sem esperança. Sinais no céu e o retorno de Cristo. Depois de todos esses eventos, Jesus revela o momento mais impactante. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então ele diz: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Imagine esse momento: o céu se rasgando como um véu, o universo em silêncio, e então a glória de Cristo iluminando tudo, os anjos tocando trombetas, os justos sendo reunidos dos quatro cantos da terra. É o clímax da história da humanidade. É o retorno do rei, a parábola da figueira. Esteja atento, Jesus então usa uma analogia simples, mas profunda. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quando todos esses sinais começarem a acontecer, saibam que o fim está próximo às portas. Não se trata de adivinhar datas, mas de discernir os tempos. Ninguém sabe o dia, um dos pontos mais importantes da profecia de Jesus. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, não adianta marcar datas ou criar teorias exatas. Nosso papel é vigiar, estar atentos, viver preparados. Jesus compara o fim com os dias de Noé, enquanto uns estavam se casando, comendo e vivendo normalmente. O dilúvio chegou de repente. Assim será a vinda do Filho do Homem. A ordem de vigiar Jesus então termina esse poderoso sermão profético com um chamado direto. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ainda acrescenta: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A mensagem é clara. Não tenha medo. Esteja pronto. Viva em santidade. Pregue o Evangelho. Ame com intensidade. Confie em Deus. Conclusão. A profecia que está se cumprindo que Jesus disse sobre o fim do mundo não é ficção. Não é exagero. É um aviso de amor, uma revelação de esperança e um convite urgente à fé. Ele não nos deixou no escuro. Nos deu os sinais, os conselhos e a promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, a pergunta que ecoa é: você está pronto para o que vem aí? Você está vivendo como alguém que espera por ele? O fim do mundo não será o fim para os que pertencem a Cristo. Será o início de algo muito maior. Um novo céu e uma nova terra.